Então, bom dia, obrigado pela presença. A gente vai dar início aqui à atividade, né, que é a palestra do professor Flávio, da UFPA, sobre antropologia das paisagens, que é trabalho que desenvolve lá em Belém. Ele veio para uma banca de defesa ontem aqui e, antes da vinda, ele solicitou que, se tivesse oportunidade, ele queria fazer uma fala, uma palestra, uma conversa, né, sobre a pesquisa dele. Então, a gente conseguiu, né, fazer essa inserção, né, durante o período que ele está aqui. Então, eu passo a palavra aqui para o professor Flávio, já agradecendo a presença dele aqui. Espero que você venha mais vezes, né? Obrigado por estar aqui. A palavra agora é com você. Obrigado, Francisco. Bom dia. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui na UFAC. E quero dizer para vocês que, na verdade, eu venho aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu tenho feito, o que eu tenho realizado, desde as minhas pesquisas no doutorado, né, que foi realizado no sul do Brasil, mas que tem desdobramentos no meu trabalho na Amazônia Ocidental, mais especificamente no Pará e na cidade de Belém, né? Bom, eu sou um antropólogo urbano, né? Então, a minha formação toda na antropologia, ela se encaminhou, toda não, mas em parte ela se encaminhou para o campo da antropologia urbana. Então, é um pouco daí que eu falo. Bom, mas a minha inserção no campo da antropologia urbana, ela tem interfaces muito claras, né, com os estudos de memória, do imaginário, né, e, a partir dessa relação entre imaginário e memória, eu acabei adentrando no universo das paisagens, né? Disso que a gente chama de antropologia das paisagens, mas que é um nome genérico, mas que ainda precisa de... É um campo novo, mas ainda precisa de melhores definições ou entendimentos sobre o que seria uma antropologia da paisagem, ou das paisagens, como a gente vai conversar aqui. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouco da minha experiência, mas uma série de questões que eu também não tenho... Algumas eu tenho um pouquinho mais claras, outras estão abertas aí para reflexão. Então, na minha tese de doutorado, que eu fiz uma pesquisa de 1 ano na região missioneira do estado do Rio Grande do Sul, que eu queria, na época, compreender como as pessoas, os missioneiros, vocês sabem que a porção mais austral do Brasil, né, o Rio Grande do Sul ali, e a porção noroeste do estado, é uma região de fronteira com a Argentina e Uruguai. Então, sempre foi ela se constituiu como uma região de tensão e de conflitos bélicos entre a coroa portuguesa e a coroa hispânica. E os 7 povos das missões foram motivo de litígio, de briga entre Portugal e Espanha, e pela uma redefinição, né, pela via do Tratado de Madrid, das fronteiras na América do Sul. Então, eu queria entender como essa região marcada por uma temporalidade turbulenta, acidentada, conflituosa, ela se constituiu como um conjunto de paisagens, né, que foram se transformando ao longo do tempo. Então, aqui a turma aqui é de geografia, né? Então, eu tenho um certo namoro com a geografia, mas eu não falo desde a geografia, eu falo como antropólogo, mas eu tenho muito interesse no que os geógrafos falam, né? Mas o que me levou também a me interessar pelo tema da paisagem é o espaço, mas muito a questão temporal, né? Então, essa tensão entre o espaço-tempo me interessa muito para pensar a paisagem numa longa duração, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu é que lá
eu queria, durante a minha pesquisa, eu queria entender como essas paisagens missioneiras elas foram se transformando ao longo do tempo. Ora, e aí, como é que eu ia entender isso? Diacronicamente, eu poderia, ou seja, uma certa duração no tempo, eu poderia compreender isso a partir das narrativas dos viajantes, aí é um pouco o que eu conversava com a Raquel antes. Então, os viajantes me davam um certo tom, um certo olhar de como essa paisagem ela existiu num determinado momento e como ela ia se alterando à medida que eu ia eu ia tensionando um viajante que passou, por exemplo, no 18 e outro que passou no 19. Um que passou na primeira metade do 19 e o outro que passou na segunda metade do 19. Então, eles iam dando nuances dessa transformação da paisagem. Os cronistas, os memorialistas, trabalhos dos colegas historiadores e tudo mais iam me dando essa dimensão de uma certa densidade, vamos chamar assim, mais histórica dessas paisagens. Mas eu também tinha como eu sou antropólogo, eu fazia etnografia. Então, a partir da etnografia, eu conseguia, sincronicamente, acessar uma série de questões em torno das paisagens de pertencimento pelas narrativas dos missioneiros, dos habitantes da região. Então, o que eu fui fazer lá? Eu fui fazer o que todo antropólogo deve fazer, o exercício da escuta. Eu fui escutar o que essas narrativas sobre a relação deles com essas paisagens. Eu estou falando isso porque isso tudo vai ter desdobramento depois no meu percurso amazônico. Então, foi o Sul, de certa maneira, pelo doutorado, que me deu algumas ferramentas para eu continuar pensando questões de uma outra maneira, mas que são questões amazônicas, mas que, de fundo, são questões brasileiras, do mundo, dessa tensão entre o mundo urbano e o mundo rural no Brasil. Então, lá nas missões, então eu fiz o exercício da escuta. Mas como é que eu acessava essas narrativas? Através de não era qualquer tipo de narrativa que me interessava. Então, eu me centrei em 3 tipos de narrativas bem específicas. Uma delas, que depois eu fui entender que elas estavam muito mais relacionadas do que na minha visão. Quando eu chego lá, eu tinha uma visão meio estanque. Eu ouvi isso. Mas, na verdade, depois eu fui entender que elas estavam muito mais imbricadas do que eu imaginava. Então, o tipo de narrativa que eu ouvi eram as narrativas de labuta, de trabalho na roça, na lida do campo, na lida com o gado, né, do homem gaúcho, de uma civilização guasca, como se chama lá. Então, essa relação com o mundo do trabalho rural, né? Então, camponeses bastante mestiçados, né? Uma região com uma presença ameríndia muito forte, porque é um lugar onde a presença guarani é muito forte, né? Então, as narrativas de trabalho. As outras narrativas que eu escutei foram as narrativas sobre visagens e assombrações, né? Então, o universo sensível e terrificante dos assombros. Então, por quê? Como é uma região com uma densidade histórica muito grande, então tu tem narrativas sobre assombrações que elas vêm de longa data. Então, eu queria entender também um pouco isso. E o terceiro tipo de narrativa eram as narrativas sobre conflitos bélicos. Porque, como é uma região de fronteira, é uma região permeada por guerras, que vão desde o 18 até a primeira metade do século XX. Então, tem que pensar o Rio Grande do Sul como uma região primeiro, aspas, né, uma terra de ninguém, uma terra difícil de ocupar, porque está cheia de índios rebeldes, né? E depois isso se desdobraria na presença do próprio gaúcho. Então, uma região de tensão e de muito conflito.
Bom, quando eu comecei a ouvir essas narrativas, eu queria entender, a partir delas, os vínculos simbólico-afetivos dos moradores do lugar com os seus lugares, né? Com os seus lugares de pertencimento. Então, a partir de uma série de narrativas, eu vou acessar um pouco aquilo que eu falava ontem na defesa da Damiana, que me interessa mais e me interessou mais naquela época, e continua me interessando, muito mais uma memória do lugar do que um lugar da memória. Até porque a memória do lugar me ajudou eu vou usar essa expressão que vai ser meio forte, mas um pouco é isso, a arrebentar certo discurso sobre o lugar da memória, que reifica espaços museológicos, museais, que são lugares de poder, que tem o seu papel, sua importância e tudo mais, mas tem um lugar de poder muito definido, e nas missões não é moleza. Tá? Mudou um pouco o panorama hoje, mas não é moleza. Então, essas memórias dos lugares me possibilitaram acessar sutilmente, sensivelmente, pela via das narrativas, pelo trabalho da memória, o vínculo dessas pessoas com as suas paisagens, de como elas, ao narrarem seus causos, né, as suas narrativas, lá que se chama de causo, os seus causos, elas estão situando um evento que elas viveram ou que foi narrado por outros, e que, às vezes, tem uma duração muito mais, no sentido da duração no tempo, muito mais extensa do que a gente imagina, porque tem a coisa das memórias que estão borradas, né? Então, o cara vai narrar uma história lá e ele não sabe precisar que período que foi, ou que guerra que foi, porque são tantas guerras foram tantas guerras que sucederam que há um borramento da memória e que faz com que haja um processo criativo muito interessante, que narra esses episódios, esses eventos, por um outro caminho, que vai um pouco pelo que o Marshall Sahlins está falando, da transfiguração da história pelo mito. Né? Então, essas pessoas acabam mitificando episódios históricos. Então, é interessante tensionar um pouco o que os historiadores estão falando, né? Para a gente ter essas múltiplas visões. Né? Então, com esta bagagem, né, eu venho para a Amazônia e, a partir daí, eu paro para pensar um pouco. Uma das questões que além de tudo isso que eu falei para vocês, que me tocava muito é que, por exemplo, uma cidade como São Miguel das Missões é uma pequena cidade que tu tem um núcleo urbano, né? É bem pequenininha a cidade, mas tu tem um núcleo urbano consolidado que está em cima do traçado da cidade espanhola, né? Porque era uma possessão espanhola, mas que, de qualquer maneira, tensionava enormemente o que a gente entende por um mundo urbano, ou uma forma do mundo urbano, e o mundo rural. Então, com isso, eu já venho com isso, incomodado, de certa forma, instigado com isso, para a Amazônia, e eu me deparo com Belém com uma realidade muito complexa em termos de tensões entre o rural e o urbano. E a gente tem que pensar Belém como uma cidade que se constrói para o bem e para o mal, com um certo grau de arrogância. Isso não é só para Belém, gente. Estou falando Belém porque eu vivo lá, mas certamente Rio Branco, certamente Porto Alegre e outras São Paulo, outras cidades grandes ou de médio porte, que se constroem numa certa oposição ao mundo rural ou uma oposição à floresta e sempre uma oposição ao rio, aos cursos d'água. Geralmente uma oposição, porque ou vão murar, ou vão se construir de costas para o rio, porque o rio vai ser só um espaço de dejeto. Então, essas paisagens hídricas são paisagens que, de certa forma, causam desconforto. Porque, ao mesmo tempo que a gente quer ter uma proximidade com a água, no fundo a água acaba virando o nosso esgoto, né? O lugar de dejeto. Mas, de qualquer forma, então eu chego no Pará preocupado com essas questões. Mas aí
como é que eu estou, para continuar, entrar mais na questão da Amazônia, antes eu preciso situar um pouquinho como eu estou pensando na questão da paisagem. Os meus trabalhos, eu sou muito inspirado por duas figuras que, teoricamente, elas são muito antagônicas, porque elas falam de lugares muito distintos e de períodos distintos, mas que, para mim, são valiosas. Essas duas em especial, depois eu vou falar em outras. Um é o Georg Simmel. Eu não vou dizer que eu sou um zimmeliano de carteirinha, mas o Simmel, para mim, é extremamente importante pela maneira como ele trabalha com a noção de forma. A forma social, a forma como uma dimensão de produção de associações, ou de forma social mesmo, de relações sociais, e que engendram outras formas. Ou seja, ao gerar forma, tu está engendrando novas formas sociais, seja pelo consenso ou seja pelo dissenso. Então, o conflito, para o Simmel, é extremamente importante, como uma dimensão positiva da vida social. Então, nesse sentido, o Simmel me interessa muito. E um outro pensador é um cubano, né, chamado José Lezama Lima, que é um poeta, um ensaísta, que vai... O Simmel também fala sobre paisagem, mas o José Lezama Lima vai ter um artigo dele sobre paisagem que, para mim, foi muito inspirador. Então, a proximidade entre o Lezama Lima e o Simmel tem a ver com duas questões. Primeiro, porque eles abordam a questão da forma, e a forma, para ambos, ela está em devir, é um vir a ser. Ou seja, ela nunca está acabada. Sim, eles estão preocupados com o conteúdo, mas muito mais do que o conteúdo é como essa forma dinamiza esses conteúdos na produção de outras maneiras, outros formismos sociais. Por outro lado, eles estão preocupados com o tema da paisagem também. O Simmel, no sentido de pensar a paisagem como uma ação formal que advém de uma negociação entre o que se chama de natureza e a cultura. Então, e é por isso também que ele vai se debruçar sobre um tema caro aos meus trabalhos, que é a ruína. A ruína, para o Simmel, é a manifestação, digamos assim, concreta de uma luta entre a natureza e a cultura. É quando a ação humana, ou a coisa humana, pelo abandono, ela se deixa reconfigurar pelas ações da natureza, que tem uma agência, ele não está chamando disso, mas eu digo que uma agência sobre o construto humano e ressignifica, não é ressignifica, mas redimensiona isso, ou reconfigura isso a partir de uma tensão entre a natureza e a cultura. Então, a ruína acaba sendo, de certa maneira, uma obra também da natureza, né? Isso é importante para mim, quando eu estudo lá nas missões, porque os sete pueblos se transformaram em ruínas, e depois, quando eu vou estudar as ruínas em Belém. Mas, de qualquer maneira, a outra questão, e aí é o José Lezama Lima que vai apontar, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que quando eu digo... Primeiro, duas coisas bem importantes, que é melhor falar em paisagens do que em paisagem. Porque as paisagens, elas sempre são plurais, ou mesmo uma paisagem ela é sempre plural, né? Então, ou na verdade, ou eu posso falar de paisagem enquanto um certo recorte específico num determinado... numa determinada dimensão do espaço praticado, digamos assim, ou do lugar praticado à la Dessertor. Então, é melhor falar em paisagens do que em paisagem, porque a ideia de paisagem acaba diminuindo, digamos assim, a potência desta ideia. E a outra questão é que, para ele, toda a paisagem é cultural. Então, falou em paisagem, falou em cultura.
Então, aí veio a minha crítica também, na tese, é uma coisa que eu persigo até hoje, a própria noção de paisagem cultural. Porque que é uma expressão reificada por órgãos, instituições como o IFAM e coisas desse tipo, né? Inclusive dão selo para as pessoas, se elas constituem uma paisagem cultural singular que merece o selo, para que se elas ficarem 10 anos daquele jeito, sem mudar muito. E aí a questão da tradição. O que é tradição? Tradição não muda no tempo? Tradição é uma coisa que cristaliza. Então, o que acontece é que então a própria noção de paisagem cultural é uma tautologia, ou seja, é mais do mesmo. Então, quando eu digo paisagem, eu já estou dizendo cultura. Então, a paisagem é um fenômeno de cultura. Tá? Agora, isso traz problemas. Né? Isso traz problemas. Porque a gente vive, que é também uma das coisas que eu estou perseguindo nos meus trabalhos mais contemporâneos. A noção de paisagem como fenômeno de cultura, ela traz uma questão importante, que é a paisagem como um produto das ações humanas, mas também como produtoras de outras formas de cultura, ou de desdobramentos culturais. Né? Então, ela tem uma agência que ela é produto e é produtora. Né? Mas dizer isso é também dizer que a ideia de uma ideia de paisagem tem a ver com um fenômeno, como algo que se origina enquanto um fenômeno do ser. Um fenômeno do ser, e aí eu não estou pensando no ser ocidental ou qualquer coisa, o ser humano enquanto sujeito que tem uma experiência no mundo. Né? Então, a paisagem enquanto fenômeno do ser, ela coloca pelo menos 2 problemas, né? Que é, este ser não é só o ser que representa a paisagem. Ele representa a paisagem, ele está na paisagem, ele está num lugar e ele perspectiva uma paisagens, mas, mais do que isso, ele é a paisagem. Então, quando eu penso que o humano é a paisagem, eu desloco um pouco isso e trago para um campo fenomenológico e sensível, onde o meu próprio corpo pode ser uma paisagem. Né? O Canevati vai falar nos corpos panorâmicos, quando ele pensa nos corpos que andam pelas praias, né? Os corpos exuberantes, e é um pouco isso. Né? Mas não é só no sentido de uma exterioridade, né? Tem a ver com a própria interioridade do ser. Né? Então, por isso, e aí as coisas que o T. Ingold está falando, vários outros, o mesmo perspectivismo ameríndio, vai mostrar um pouco que essa tensão entre o fora e o dentro é muito mais uma construção ocidental do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente pensa a dimensão da paisagem, essas dimensões da paisagem, e que ressitua o humano no seio delas, né, a gente tem que pensar essas interagências, né, como constituidoras não só do que está fora, mas do que está dentro. Então, e aí é uma coisa semelhante também. Se está fora, está dentro, porque se está dentro, está fora. Então, é esse jogo complexo o tempo todo. Então, se a paisagem é um fenômeno do ser, e toda uma antropologia contemporânea que vai, desde as coisas que o Descolat está falando, Viveiros de Castro, T. Ingold e outros tantos, mas uma geografia também, como a do Augustin Berck, ou uma sociologia sensível do Pierre Sansot, por exemplo, para citar autores importantes aí, ou mesmo a Dana Haraway, né, que é talvez a pessoa que eu mais, neste momento, esteja me apoiando. Essa paisagem é um fenômeno do ser, mas é um fenômeno do ser com. É um fenômeno, e esse com, aí eu geralmente boto itálico, um com que tem a ver com os não humanos, com os outros humanos,
né? Com a alteridade, seja lá qual for, com os outros humanos, com os não humanos ou com os sobre-humanos. Então, essa paisagem, ela é fruto de uma interagência complexa entre alteridades possíveis, né? Então, e mais do que se preocupar, e aí é uma coisa que eu tenho, não quer dizer que eu não me preocupe, mais do que estar preso a uma materialidade das coisas, eu estou muito preocupado com a paisagem enquanto aura, enquanto uma dimensão aurática que não tem, que produz formas, mas que são às vezes muito difíceis de pegar. Ou, digamos assim, na verdade, tu só vai acessar esse universo sensível, ou tu consegue acessar esse universo sensível, muitas vezes pelo trabalho da memória, do narrador, pelo acesso que tu vai ter às narrativas que vão te levar a essa dimensão da criação humana, do gênio humano, capaz de narrar a sua experiência no mundo e nos lugares, ou a experiência onírica, ou a experiência com plantas, substâncias psicomiméticas que são reveladoras de paisagens sensíveis. Ou, de uma outra forma, mas também muito pela via da narrativa, mesmo essa dimensão sensível da vida social no mundo urbano, que está presente nas experiências que as pessoas estão narrando, contando cotidianamente e que, digamos assim, bons narradores, né? Porque às vezes a gente tem a sorte de encontrar grandes narradores que são capazes de narrar suas experiências no mundo de uma maneira incrível, né? E que são passíveis, né? que possibilitam que a gente acesse esse universo sensível e imaginário de como essas paisagens se configuram ou se reconfiguram ao longo do tempo. Então para mim, quando eu estou falando de paisagem, eu estou falando de uma dimensão sensível que, lá Pierre Sansot, tem muito a ver com imaginário. Então, dizer que é sensível é falar da ordem do imaginário, que é sempre social. Tá? Eu digo imaginário, não dizer, o imaginário me atravessa enquanto sujeito no mundo, mas essa dimensão do imaginário que me atravessa é da potência social que constitui, né, digamos assim, esse banquete de imagens aí que a gente está lidando o tempo inteiro. Tá? Então, eu venho para a Amazônia um pouco com essa perspectiva. Tá? E aí, na Amazônia, em Belém, especialmente, né, eu vou trabalhar, num primeiro momento, com as narrativas fantásticas, as paisagens fantásticas, que é o que eu chamo, né, que é um conceito, que é uma noção que eu uso, mas que eu acho que ainda precisa de maior precisão, maior estudo da minha parte para tornar mais claro o que eu estou entendendo com isso. Isso eu confesso que é um trabalho que eu venho fazendo e que eu espero publicar mais adiante. Então, eu vou trabalhar, num primeiro momento, no distrito de Quaraci. E Quaraci é um distrito da cidade de Belém, que é quase uma cidade dentro de uma cidade. Né? Eu ainda não entendi por que Quaraci não virou cidade. Né? Então, e lá eu vou também tentar compreender um pouco os processos de transformação da paisagem através digamos assim, de velhos narradores, né? daqueles senhores e senhoras que labutam, né? Naquele contexto há bastante tempo e que acompanharam os processos de transformação dessas paisagens. Né? Então, e que tipo que tipo de narrativa que eu vou me aproximar? Sempre a das narrativas de trabalho. Então, eram trabalhadores de olaria, barbeiros, né? Basicamente são esses dois tipos de trabalhadores, ex-trabalhadores, trabalhadores aposentados de olarias, que era uma região com muita produção oleira, né?
e barbeiros. E aí a gente vai tentar compreender como essa configuração, isso na segunda metade dos anos 2000, ali, 2006, era o que a gente estava trabalhando. E aí um pouco tentar compreender como, a partir de uma série de narrativas, eles vão situando esses processos de transformação e de produção de laços afetivos e simbólicos com o lugar, com os lugares de pertencimento. E aí, como, por exemplo, o sírio local, né, o Sírio de Nazaré, que é um evento, uma festa, um congraçamento importante para essas pessoas, como isso ia ajudando eles a definirem percursos pela cidade, onde eles estavam conseguindo o barro para produzir o tijolo, as telhas, os lugares por onde os barbeiros passaram ao longo do bairro e coisas desse tipo. E muito as narrativas sobre visagens. Então, o labisônio, o homem que se ingere em porco, né? O labisônio, a Matinta Pereira, e esses lugares como lugares que vão mostrando como essa cidade, este bairro, ele vai se transformando ao longo do tempo, deixando de ser eminentemente rural para se transformar numa área urbanizada, mais ou menos caótica, que é um pouco, quem conhece Belém sabe que Belém é um pouco caótica, mais ou menos caótica, e que vai, de certa maneira, perdendo as suas florestas. Qual é o grande problema de Belém? Que é uma coisa que a gente tem tentado entender agora. Belém está perdendo as áreas verdes. Belém está virando um mundo de concreto e asfalto. Então, eu conversava com o Gerson e com a Raquel ontem. Rio Branco ainda não se verticalizou de uma maneira violenta. Belém está se verticalizando de uma maneira violenta. Então, e ela está perdendo totalmente seus espaços verdes e está ficando uma cidade mais quente do que era e meio impraticável, né? Então, quando a gente vai pensar um bairro como o de Quaraci, a gente compreende que esses processos de transformação eles vão alijando a população do contato com as áreas verdes, mas, em parte, eles vão fazendo... Não é que desapareçam, mas eles vão fazendo com que escasseiem essas paisagens fantásticas. Ou então que essas paisagens fantásticas se reconfigurem, no sentido de se reposicionar no espaço. Aí, então, quando eu fui na Pratinha, que é um outro bairro ainda com uma certa de Belém, com uma certa presença verde, aí um senhor, que agora eu esqueci o nome dele, ele me diz: olha, professor, aqui tinha uma mata aqui que tinha um curupira que morava aqui, mas boliram tanto com a mata, que ele foi embora. Ou seja, então, esse universo ou das curupiras que estão circulando, que estão como guardiões ou não da mata, mas que estão ali, né, como uma dimensão do espírito dessa floresta, uma dimensão sensível dessa floresta, se perde na medida que vai lá bulir com a floresta. Então, as Matitas Pereiras, as Curupiras, o Labisônio e outras entidades culturais imaginárias, elas acabam se deslocando no espaço em função ou da devastação das florestas, da ocupação desordenada dos espaços, das beiras dos rios, né? As uiaras somem, e isso vai, de certa maneira... Aqui é uma leitura um pouco minha. Vai, de certa maneira, ossificando, vai empobrecendo a vida urbana, né? Eu estou exagerando um pouquinho, porque depois vai ficar mais claro que não é tanto assim, mas, de certa forma, gente, se a gente não cuidar, é por este caminho que vai a coisa, né? De um certo embrutecimento no mundo urbano pelo fato de não só desconsiderar
o universo não humano, animal e vegetal, mas o universo não humano que tem a ver com o sobre-humano, com essa dimensão sobrenatural e complexa que anima a vida social e que constitui a aura dessas paisagens, né? Porque, para mim, a aura das paisagens tem a ver com tudo que a gente faz no mundo, né? No mundo das ideias e das imagens, mas também dessa dimensão do mistério, daquilo que a gente não explica, ou que tem limite para explicar, ou que qualquer explicação racionalista, ou, para usar uma expressão lá do Maffesoli, raciocinante demais, uma razão raciocinante, ossifica, empobrece, né? Então, o que acontece é que então a gente faz esse trabalho, aí logo depois a gente começa a trabalhar no centro, vai trabalhar no centro de Belém, na região mais central de Belém, digamos assim que o primeiro núcleo de Belém e o primeiro núcleo de expansão. Então a gente vai trabalhar na Cidade Velha, na Campina, que são os 2 primeiros bairros da cidade, e na Batista Campos e no Marizal. São ali os bairros que a gente vai trabalhar. E sempre atrás dessa questão da transformação das paisagens no mundo urbano, que se tensiona com a zona rural, né? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar de novo com ofícios. Então, taxistas, costureiras, alfaiates, ou seja, esses ofícios, quer dizer, a gente vai conversar com aqueles senhores que, antes de serem taxistas, eles foram chofer. Era o chofer dos ricos, né, da cidade de Belém, e que ficavam ali perto agora não fugiu o nome do grande hotel, não é uma coisa, um hotel gigantesco que tinha ali na cidade de Belém, que infelizmente foi demolido para botar o Hilton Hotel, que é aquela coisa horrorosa que tem lá no centro da cidade. Então, destruíram um hotel magnífico da Belle Époque, da borracha, lá do dinheiro da borracha, e colocam esse hotel modernoso. Bom, esses senhores e senhoras, eles vão, além de falar dos ofícios, né, e mostrar como isso vai se transformando ao longo do tempo na cidade, e de como o ofício de alfaiate vai se perdendo, porque cada vez mais se quer roupas prontas, de moda, com etiqueta e não sei o quê, e esse ofício vai se perdendo, né? E as costureiras também, e vai mostrando como elas vão principalmente as costureiras, vão se deslocando no espaço urbano, e como é um trabalho, aspas, bota aspas nisso, desqualificado em relação à coisa da moda, elas não têm dinheiro para ter um ateliê muito chique, muito como talvez um dia no passado elas tiveram. Então, o que elas fazem? Elas ocupam casas arruinadas, que depois é a questão que eu vou tocar, né? Elas vão trabalhar ou vão alugar as casas arruinadas, antigas, ou então nos porões das casas antigas elas vão ocupar, tá? Mas os taxistas eles são importantes porque, a partir do mapa mental que eles têm, de como eles conhecem a cidade e de como eles percorrem pelos itinerários urbanos ou a cidade de Belém, ao longo do tempo, eles vão, a partir do trabalho da memória, vão mostrando para a gente como essa cidade foi se reconfigurando ao longo do tempo. E como, por exemplo, onde o cemitério de Santa Isabel era, na década de 40, 30, ali, 40 e pouco, 50, era, na verdade, uma parte da zona rural da cidade, que hoje está completamente tomada por uma ocupação para lá de desordenada, que é um pouco
o modelo de ocupação das nossas cidades, e não é Belém, é o Brasil inteiro, de ponta a ponta, que a gente falava também sobre isso. Então, e eles vão mostrando, além dessa reconfiguração urbana, de como essas visagens e assombrações elas vão se deslocando no espaço. Então, vão contar as histórias da moça do táxi, que pega a história da Severa Romana, que é uma jovem que a história gira em torno do fato de que ela, num determinado ponto da cidade, geralmente perto, às vezes perto do cemitério de Santa Isabel ou do cemitério, agora me fugiu o nome, que é ali na Batista Campos. Bom, ela pega o táxi e aí o taxista leva ela diz: hoje eu estou de aniversário, meu pai me deu como presente um passeio pela cidade. Então, ele faz um passeio pela cidade e leva ela até a casa dela na Cidade Velha. E lá ele deixa ela e ela diz: olha, o senhor vem amanhã aqui que papai vai pagar. Aí, no outro dia, ele vem cobrar e aí ele bate, a mãe ou uma pessoa abre a porta e ele diz, né, do que se trata, e aí ela diz: não, mas não tem ninguém, né? Aí tem um quadro com a foto dela, e ele diz: não, mas é aquela moça. E dela diz: não, mas esta é a fulana, a Severa, ela já está morta há não sei quanto tempo. E aí é o horror, né, da situação. Mas, de qualquer maneira, uma das narrativas, isso é uma outra coisa. Quando a gente trabalha com narrativa, diferentemente de uma visão folclorizante da coisa, a gente sabe que as narrativas têm várias versões. O que o folclorista faz, com todo respeito ao trabalho dos folcloristas, é, de certa maneira, cristalizar uma certa narrativa e tomar aquela como a narrativa verdadeira. Mas, na realidade, a gente tem várias versões que o povo está contando. Então, uma das versões é que a Severa Romana teria sido morta num assalto, ou imagina, na Belém dos anos 50, um assalto deveria ser um negócio assim, muito raro, né? Mas, ou numa situação de conflito, ela morre numa situação trágica. Tá? Então, uma das dimensões do meu trabalho, ela tem a ver um pouco com com o fato de que a dimensão terrificante das paisagens, essas paisagens de terror, elas têm a ver com uma cultura de terror. Ou seja, no fundo, lá nas missões, em Belém ou em outros lugares, elas estão falando de uma cultura do terror que fala, que não só metaforiza, mas que evoca imagens densas, que, através de uma arqueologia da memória, a gente consegue acessar, que tem a ver com narrativas de genocídio, de morte, de violência. Então, eu não estou querendo dizer que a Matita Pereira, o Labizone, ou qualquer outro ser, necessariamente só seja vinculado a isso, mas, em vários casos, tá, como eu percebi nas missões e consigo perceber na Amazônia, tem a ver com narrativas de violência, né? Então, quando a gente estava trabalhando com esses narradores, né, que pegam um pouco essa época dos anos 50, 40, 50, um período posterior ao segundo boom da borracha, né? Ou seja, a Belle Époque, ela tem muito o que eu costumo dizer lá em Belém, né? Vocês falam, muito legal falar da Belle Époque, mas vamos falar das vísceras da Belle Époque, né? Um pouco a lá Michael Tausig, né? Um pouco da cultura do terror que está subsumida a essa discursividade maravilhosa da Belle Époque, como só edificante, mas para ela ter sido edificada do jeito que ela foi, existiu o barracão, ou os barracões, existiu o genocídio dos indígenas, dos caboclos, dos nordestinos e tudo mais. Então, de certa forma, essas narrativas elas estão evocando uma dimensão do terror que vibra. Eu estou pensando no campo do imaginário, com essa potência de imagens que dura no tempo e que ganha o espaço, né? Ela vibra no tempo e ela se reconfigura
a partir de outras formas. Daí a coisa do formismo estético, né, que tanto o Lessama Lima aponta e como o Simmel, principalmente, vai apontar. Então, elas vibram no tempo, elas duram no tempo, e elas aparecem sob a forma de seres históricos ou não, né, que aparecem na forma da visagem. Então, por exemplo, a história do motorista de ônibus que vai cortar, vai atravessar a área do São José Liberto, que no passado foi uma cadeia, que hoje é um polo joalheiro, né, a coisa da moda, mas no passado foi uma cadeia, antes tinha sido como é que chama? Me fugiu. Negócio de padres, né? Não sei, agora me fugiu. Acho que no 18 foi alguma coisa para padres, mas que estava próximo da praça onde se enforcavam pessoas. Pelos relatos, era ali onde o cara pedia sua última ceia antes de ser enforcado para o espetáculo do povo, né? Então, tem toda uma história densa ali que atravessa o 18 e ganha o 20. Então a narrativa é a seguinte, que uma pessoa pega um táxi, é uma freira, né? Acho que é uma freira, ela pega o táxi pega o ônibus, é o motorista de ônibus, e ela pede para fazer um tal do percurso, né? Para que o cara mostre para ela onde é que é. E na altura do São José Liberto, ela simplesmente escafede, some, desaparece, desmaterializa. Ou seja, são essas imagens, né, que de alguma maneira estão apontando para camadas e camadas e camadas de memória que tem a ver com as formas de ocupação do espaço, mas também as formas violentas de ocupação do espaço, e que, de alguma maneira, criam estupor, terror, né? Um certo êxtase pelo terror, né? Que é uma coisa que atravessa a nossa experiência de brasileira de ponta a ponta, né? Esse papo que nós somos uma nação tranquila, pacífica, eu acho isso uma grande balela, porque pode ter isso como uma dimensão criativa nossa, linda e tudo mais, mas, por outro lado, está atravessado por uma experiência de violência o tempo inteiro, né? Isso me levou também a estudar as ruínas, né? Porque as ruínas, como uma dimensão do monstruoso, então isso tudo está me levando ao terrificante, ao monstruoso, as paisagens como dimensões plurais, que vão se desdobrando barrocamente ao longo do tempo, de N formas, isso me leva à ruína como uma dimensão do monstruoso, que tem lá a ver com as missões, mas tem a ver com um certo descaso, um descaso mesmo, presente da Cidade Velha, onde os casarões, não só da Belle Époque, mas também do 18, né, estão ruindo, né, e estão sendo ocupadas ou por trabalhadores, como eu disse, né, geralmente barbeiros, prostíbulos, né, as putas estão labutando lá, mas também eles são ocupados por famílias que outrora foram muito tradicionais, mas perderam o dinheiro e hoje não têm, em função da política complexa de conservação do patrimônio, eles não podem mexer em nada dentro da casa ou no exterior da casa, porque são impedidos pelo IFAM e outros órgãos, e eles mesmos não têm dinheiro para fazer. E se fizerem, como o seu Luiz, que fez, foi parar no Chilindró, né? E até hoje responde um processo porque ele mexeu, tombaram a casa dele. Um dia chegaram lá e perguntaram para ele: a gente pode botar essa placa na sua casa? Ele disse: pode. Aí botaram. Foi a casa onde nasceu o General Gurjão, que é o nome da rua, inclusive. Esse cara aí teve um papel importante na cidade e tudo mais. E aí tombaram. E aí, aí ele um dia
O chão de Acapu, maravilhoso, foi ruindo. O Acapu é uma madeira maravilhosa, mas bom, né? Tem um momento que o Acapu não aguenta, e aí o Acapu foi ruindo. E eles pisando e caindo praticamente, né? E aí, o que ele faz? Ele vai lá, tira o que sobrou do Acapu e faz uma base nova lá. E aí ele foi denunciado e ele foi parar no Chilindró. Saiu, mas ficou respondendo um processo que eu acho que não deu em nada, mas, de qualquer maneira, é extremamente constrangedor e coercitivo, no sentido de que as pessoas não podem, minimamente, lidar com o seu lugar. E aí o seu lugar praticado, que, para mim, vê bem, gente, paisagem, para mim, é muito mais do que a paisagem que está lá fora. Então, isto, para mim, é uma paisagem. Então, ainda mais com essa beleza do trabalho dos Kaxinawa, que é uma coisa, ainda é uma paisagem híbrida, uma paisagem mestiça, né? Isso é maravilhoso. Então, a paisagem, para mim, tem muito mais a ver com a forma como eu me vinculo com o lugar e como eu tenho uma experiência que o Berk vai chamar, o Berk, o Corban, vão chamar de paisageira. Essa experiência paisageira é uma experiência do ser situado num lugar e que estabelece vínculos simbólicos com ele, seja dentro da minha casa, seja fora, né? Quando eu decoro a minha casa do jeito que eu quero, né? Eu estou, na verdade, definindo uma certa paisagem de pertença onde não só me espelho nela, mas ela sou eu, né? Então, isso é importante. Então, eu fui trabalhar com as ruínas, um pouco voltando a algumas questões da minha tese, né? Mas aí pensando um pouco esse mundo do decaimento, não como fim, porque, para mim, a ruína não é o fim. A ruína é o recomeço de algo novo, né? Ou a transfiguração de algo em algo novo, que é... E com isso não estou querendo dizer que tem que deixar as coisas arruinarem, mas quando elas viram ruína, elas adquirem uma autonomia que tem a ver com essa tensão entre o mundo natural e o mundo da cultura. Então, ela é algo novo. E isso é uma questão bem zimeliana e é algo bastante caro para as coisas que eu trabalho, com que eu trabalho. Então, uma ruína é sempre uma paisagem em devir, né? Ela não vira a ser. Então, por isso que restaurar uma ruína, para mim, é um horror. O que fizeram com a ruína da igreja jesuítica lá de Joanes, um horror o que fizeram. Tinham que ter deixado, no meu ponto de vista, ter dado uma base sólida para que a ruína realmente não caísse, mas que conservasse a ruína do jeito que ela estava. Fizeram uma coisa medonha, e isso é entregar para o povo de novo. Eu não voltei mais em Joanes, e a minha colega que trabalha lá não voltou também. A gente não sabe que impacto teve isso na população, se isso foi tomado como algo positivo ou não. Mas a gente, quando olha, fica impressionado, porque aquilo já deixou de ser a ruína. E vejam, uma ruína que os trabalhos da Márcia têm mostrado, uma ruína que estava sendo representada em termos iconográficos, né? O tempo inteiro em objetos, produtos, coisas que essas mulheres, que a Associação das Mulheres lá fazia e vendia como um elemento identitário e importante. Então, virou aquela coisa lá que a gente não sabe, que a gente tem que voltar lá para ver, para tentar entender. Então, essas intervenções patrimoniais, às vezes, elas acabam eu vou dizer que destruindo, porque não é bem o caso, mas elas prejudicam demais uma certa memória do lugar, que está configurada pela experiência coletiva das pessoas que praticam esses lugares, ou que vivem nessas casas. Então, ou junto ao patrimônio, né? Então, tu tens o caso lá
da Cidade Velha, que a gente tentou compreender, então, como é que essas pessoas continuavam vivendo, se mantinham vivendo nessas casas arruinadas, e de como essas casas, além de falar de um passado histórico da cidade de Belém, ela também fala de uma experiência pessoal com seus fantasmas, porque algumas das casas que a gente visitou eram habitadas pelas pessoas e pelos fantasmas. E elas lidavam com isso da melhor forma possível, sabendo que, de alguma maneira, o fantasma é constituidor da aura daquela paisagem da casa. Né? A casa, como este ninho, né, bachelardianamente falando, como um ninho, né, o lugar de onde eu descubro o mundo, mas também onde os fantasmas estão aderidos. Então, a memória do lugar fala disso. Não é tanto o lugar da memória que é épico, que é super importante, mas é uma memória densa, entranhada nas paredes, que ela que ela é sutil, que ela é evocada pela memória e que ela é evocada pela sensibilidade. Vocês entendem um pouco? É de uma sutileza que não é o Flávio que tem, todo mundo tem, ou uns podem ter um pouquinho mais, outros menos, mas que é algo que, para mim, é da ordem do mistério, que a gente não consegue explicar. Por quê? Porque é da ordem do sensível e dessa potência das imagens que tem a ver com esse imaginário que é da ordem do coletivo e que está vibrando no lugar, e que está entranhado nas coisas. E está entranhado nas coisas, na sua duração e na sua agência. A agência das coisas sobre nós. Ou seja, o que essas paredes estão tendo de agentividade sobre o meu ser. Usando as paredes, porque, para mim, o que mais concretizava essa coisa do terror era aquelas paredes ali. Né? Então, então, vocês veem que eu estou sempre, de alguma maneira, interessado pela via da paisagem, na relação entre humanos, não humanos, coisas, o sobrenatural. Né? E isso me levou depois a estudar a relação entre humanos e não humanos, mas humanos, gente, coletivos humanos, e não humanos, bichos, que é o que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Tem uma coisa que eu lembrei, a partir dos trabalhos que eu comecei a orientar, eu comecei a perceber isso quando cheguei em Belém, mas comecei a entender melhor a partir das dissertações de tese que eu comecei a orientar lá, que era um pouco o fato de que Belém ela tem uma parte continental e ela tem uma enorme parte insular, como a grande maioria dos lugares aqui nessa imensa Amazônia. Então, tem uma enorme porção insular. E essa porção insular ela tem uma vida dinâmica, uma vida muito própria, que eu vou chamar aqui, sem demérito nenhum, até porque eu acho que é uma noção importante que a gente precisa desconstruir para o bem e para o mal, está dinamizado por uma experiência cabocla no mundo. Tá? Então, não acho que a noção de caboclo é um negócio que tem que jogar na lata do lixo, como alguns dizem aí. Não acho mesmo. Mas eu também tenho um certo cuidado com isso, como eu sou gaúcho, né? Então tem que ter um certo cuidado quando diz. Mas, de qualquer maneira, eu acho mesmo. Tem que tirar a potência, digamos assim, vou exagerar, identitária que ela pode dar, sem reificar a identidade, porque não é, mas, ao mesmo tempo, tem que mexer nas vísceras dessa ideia de caboclo aí. Para mim, um dos caminhos é mexer na Belle Époque de cada lugar. Aí tu vai levantando a coisa do caboclo. Então, essa experiência cabocla num mundo densa, interessante, e que se constitui contrastivamente, né, numa relação com Belém. Então, essas pessoas, elas são os coletores de açaí, são os coletores, os pescadores, são coletores de uma série de coisas, mas principalmente o açaí como o grande produto de mercado que está jogando Belém numa posição importante
no mercado do açaí mesmo, a gente começou a observar, pelos portos, que os portos eram pontos de acesso, de entrada e de saída, não só de gente, mas de uma potência do imaginário que tanto impregna e se adensa no humus prolífico que é o mundo urbano e traz uma série de encantarias, seres, experiências caboclas, vamos dizer, para o mundo urbano que vai nutrir o imaginário, mesmo que a cidade dê as costas. Então, Belém é muito... Estou falando Belém, mas pode ser aqui, pode ser... Essas cidades amazônicas são muito mais caboclas do que elas imaginam. E elas, às vezes, ficam chutando os caboclos, né? E elas são muito mais caboclas do que elas imaginam. Não só na constituição, do tipo humano, seja lá o que for, na experiência citadina, urbana mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, uma série de elementos do mundo urbano, para o bem e para o mal, eram transpostos ou levados para essas ilhas, né? Então, esse universo dos portos, que a gente também se dedicou um pouco, é um universo extremamente complexo, mestiço, no sentido do rural urbano, é altamente mestiço. Eu gosto muito da ideia de mestiço, de mestiçagem, né? E aí tu pode colar o sincretismo, o que tu quiser. Mas a ideia de mestiço, nesse sentido, sou bem Darcy Ribeiro, né? Vamos mestiçar, né? O negócio é a mestiçagem, que é interessante. Então, essa experiência mestiça que se dá ali é um universo fantástico, não só pelo fantástico do sensível, mas fantástico no sentido da gente entender. Que eu venho fazendo um esforço grande com os meus orientandos, mas eu tenho colegas como a Carmen, a Vilma, que têm trabalhado intensamente com os mercados e em parte, com os portos, e que mostram para a gente como esse universo ilhéu ou das ilhas, ele adentra o mundo urbano e produz significações, desdobramentos que são extremamente ricos para a gente entender a cidade de Belém. Em parte, isso tem a ver com as fantasmagorias, né? Eu estou falando das ilhas, mas isso pode também ser a parte continental, né? Passando, mesmo considerando Ananindeua, Marituba, mas passando um pouquinho, ou mesmo Abaeté, aquela região ali, esse trânsito entre as pessoas de um lugar para outro, elas vão não só o deslocamento delas carrega consigo uma potência de imagens que é fantástica, é incrível e que se adensa, se assenta prolificamente e produz coisas novas. Então, é um pouco isso que a gente persegue lá, né? Bom, eu estou me... Então, o meu último projeto, meus últimos projetos têm a ver com as relações entre humanos e não humanos, no sentido da presença dos animais no mundo urbano, né? Então, a gente, se vocês observarem bem, a produção sobre humanos e não humanos no Brasil e a relação humano-animal ou humano-animal está em franca produção, em franca ascensão, com uma produção fantástica que não fica atrás para nenhum contexto americano ou europeu. A gente tem uma produção na antropologia e na sociologia também muito forte, está se configurando como um campo forte, e eu fico feliz de participar disso. Então, a gente tem feito trabalhos no Bosque Rodrigues Alves, né? Então, a minha preocupação, sempre quando eu vou pensar qualquer contexto, é pensar isso a partir de uma certa densidade, uma duração no tempo. Então, por isso que a gente está sempre evocando essas imagens do passado, né? Para entender. Então, o meu trabalho sempre tem ele tenta se constituir a partir de uma tensão entre sincronia e diacronia, o tempo todo. Então, por isso que eu tenho o maior interesse no diálogo com os historiadores. Os historiadores, para mim, são os geógrafos também, são figuras importantes.
como eu venho de uma formação interdisciplinar na antropologia, né, eu sou biólogo, né, virei antropólogo no decorrer da minha trajetória. A antropologia que eu faço é uma antropologia mestiça, de certa maneira. Eu nunca quero ficar só com os antropólogos. Claro que os antropólogos é a minha comunidade de linguagem, mas eu não quero ficar só no meio de antropólogo. Então, eu quero trocar com outros campos de conhecimento e outros colegas. Então, essa é uma imagem do Spix, do século XIX, da cidade de Belém, né, aqui, essa porção aqui, seria a porção que hoje em dia se localiza o Ver-o-Peso, né, a Cidade Velha. Esse aqui é a Cidade Velha. Pode passar. Então, uma outra vista, né? Pode passar. Então, uma imagem do período do início do século XX, bem o período da Belle Époque, mas a Cidade Velha é o primeiro núcleo urbano da cidade, a alfândega ali. Pode passar. Então, vê a riqueza que estava circulando nesse período só pela quantidade de barcos e pelo desenvolvimento da cidade. Pode passar. Então, uma imagem da coleta de Évia. Então, a cidade... Belém se constitui num processo de expansão sobre as áreas rurais. Então, como o primeiro núcleo urbano ele não dá mais conta do crescimento populacional, ela vai se expandindo em direção a Batista Campos, Nazaré. Então, vão se constituindo as rocinhas. Mas essas rocinhas, que são as roças dos ricos, né? As propriedades elas estão convivendo até certo ponto com as populações que continuam por ali vivendo de uma forma bem cabocla, vamos dizer assim. Pode passar. Então aqui é uma gravura que está no livro do Wallace e que é o ponto hoje em dia é a capela a Catedral de Nossa Senhora de Nazaré, né, a catedral mais importante lá da cidade, e que era zona rural e que hoje virou um lugar icônico dentro da cidade. Pode passar. Então, a etnografia no Bosque Rodrigues Alves. Então, o Bosque ele se localiza no bairro do Marco, que é um bairro que foi, na Belle Époque, também um bairro de expansão, que foi construída a ferrovia Belém-Bragança para escoar a borracha e para ligar Bragança, que é onde está o programa lá de Linguagem e Saberes da Amazônia, como um outro grande centro no litoral, no contexto paraense, né? Então, é uma área de expansão, né? Era chamada Avenida Tito Franco, hoje é Almirante Barroso, que é uma avenida infernal, é onde se entra e sai da cidade. Pode passar. Então, a inauguração do Bosque, né? Só para vocês terem uma ideia das coisas que a gente está fazendo. Tá, pode passar. Então, foto da Belle Époque. Então, construções... O Bosque ele foi construído como uma área de refrigério, né, para as classes abastadas. Os ricos, como era... Ele é construído espelhado no Bois de Boulogne de Paris, e os ricos, para fugir do calor tropical, equatorial, eles vão buscar espaços de refrigério. E aí esse bosque, que era todo fechado, ele vai ter paisagens, né, cênicas muito lindas, muito românticas, coisas paisagens imitando grutas, né, e tudo mais, e vai ter um pequeno jardim zoológico ali dentro, porque vem na esteira dessa ideia das menageries, ou seja, essas pequenas coleções, pequenas ou às vezes nem tanto, coleções de animais exóticos para mostrar um pouco não só
a arrogância humana em relação aos não humanos, mas também um certo poder sobre os outros humanos, no sentido que nós temos isso, mas também um poder sobre os não humanos. Pode passar. Então, iconografias, né, do início do século, pode passar. Então, reuniões políticas, né, então, como um lugar de uma paisagem de poder, né. Então, cenários idílicos, né, de cartão postal, pode passar. Pode passar. Então, ele está dividido em quadrantes, né, esses quadrantes. Então, a partir dos anos 2000, o Bosque Rodrigues Alves ele se transforma num jardim botânico. Então, esse jardim botânico ele é super importante porque ele é o último, junto com o Museu Guild, eles são os últimos espaços verdes com floresta na cidade de Belém, assim, no núcleo denso da cidade. Então, dentro do bosque, tu vai ter árvores com 800 anos de idade, por exemplo, e plantas que já desapareceram da região. Pode passar. Isso é um pouco para ter uma ideia da cidade de Belém, mas pode passar. Então, aqui está o bosque. Então, aqui é o marco. Então, aqui é a parte inicial da cidade. Então, a expansão da cidade se dá nessa direção. Tá? Depois, do outro lado. Então, aqui... deixa eu ver uma coisa. Aqui é uma zona das rocinhas, de casas mais florestadas, vamos dizer, que depois isso vai se perdendo, e aí os ricos vão, a cidade vai se expandindo e os ricos vão vindo para essa direção, e o bosque é esse lugar de refrigério, né, na Belle Époque lá. Pode passar. Então vejam como a cidade de Belém perdeu verde. Ela é completamente urbanizada. Então, tu tem manchinhas de verde, e tu tem o último pedaço, o último dos moicanos, né? Porque é aqui o campus da UFPA, da UFRA, da Embrapa, o Guild ali, aí, na verdade, é vou chamar assim, o campus do Guild, não é o parque, e que forma uma massa verde ainda que está correndo risco. E ali... vai encontrar o Tinga, que é onde está o manancial de água. Então, se detonarem essa área aí, Belém não tem mais água, não tem de onde tirar água. Pode passar. Exagerando um pouco, mas é por aí. Então, ali o bosque, o adensamento urbano no entorno. Pode passar. Então, é uma área verde, né? Então a cidade se verticalizando violentamente, movimento nas quatro pontas intenso, muito barulho. Então, é uma área de 15 hectares e pouco, que é assim, o último pedaço verde dentro do mundo urbano. Um dos. Então, é uma parte bem adensada dentro da cidade. Então, o Marco, que é o bairro, inclusive, que eu moro, eu sou vizinho, né, ele é um dos últimos espaços verdes da cidade, que inclusive que tem ao longo da 25, que é a rua onde fica meu apartamento, meu edifício, tu tens um corredor verde. Esse corredor ele está correndo o risco de desaparecer, porque o adensamento urbano, a verticalização está sendo extremamente violenta e há toda uma política de duplicar a rua. E duplicar a rua significa limpá-la das árvores. Tá? Então, ou seja, eu estou falando de Belém, mas serve para qualquer outra cidade brasileira. Não tem planejamento de nada, ou se tem é muito pouco. Né? Então, desconsidera. Primeiro faz, para depois pensar o que nós vamos fazer com o problema que se criou. Então, se a associação do bairro não lutar pela permanência das árvores, elas vão ser retiradas. Agora, também, não retirar essas árvores é um problema de escoamento de automóveis imenso. Então, a cidade está cada vez mais ficando impraticável. Pode
Então, no interior, vê bem, no início do 20, quando ele é construído para as elites. Então, é uma paisagem de poder clara. Assim, hoje em dia, ele é um espaço de lazer e de evasão eminentemente das classes mais baixas ou populares, sei lá como dizer, mas as pessoas que não têm muita grana. Então, então, é um espaço de lazer importante para as famílias que, principalmente no final de semana, vão passear com seus filhos, né? Então, até porque o ingresso é relativamente barato, R$ 2, então as pessoas ainda têm um poder aquisitivo para poder visitar, de vez em quando, o bosque. Então, se a gente pensa que no início do século XX era uma coisa, era um público, no início do século XXI é bem outro. Tá? Pode passar. Então, a fonte de intendentes como um espaço de poder, né? Aquela reunião de políticos daquela foto anterior foi porque as negociatas lá deram certo e aí criaram esse monumento, aí, essa fonte, que é uma fonte de poder. Né? E que as pessoas se apropriam da forma mais criativa. Então, essas meninas, o dia que elas estavam tirando essa foto, eu vi que elas estão rindo, elas estão... A fonte não estava funcionando, elas simplesmente acharam que deveriam sentar ali no colo da mulher, ali, que eu não sei bem quem é, e sentaram, ou seja, este é um patrimônio. Essas meninas, elas poderiam ser, no mínimo, chamadas a atenção, ou elas poderiam, teoricamente, até responder a um processo, porque estão danificando o patrimônio. Mas, na verdade, elas estão se apropriando do patrimônio da melhor forma possível, pelo lazer, pelo riso e pela pertença ao lugar. Ou seja, isto é meu e eu vou sentar nele. Né? Pode passar. Mas não só os humanos, os não-humanos também se apropriam. Então, o trabalho da gente é o tempo inteiro tentando mostrar a agência dos não-humanos, porque a gente acha que os não-humanos não têm agência, e eles têm agência sobre as coisas urbanas, as coisas nossas. Então, esse sabiá branco, todo ano ele volta lá e nidifica no mesmo lugar. Né? Ou seja, essa agentividade dos não-humanos sobre as nossas coisas fazem com que o mundo urbano, ou as paisagens urbanas, elas sejam híbridas, mestiças, misturadas, humanimais. Então, isso também mostra que nós não estamos sozinhos no espaço urbano. Pode passar. Então, o filhote lá... Então, tem todo um comércio dentro, o comércio dentro e fora que nos interessa muito entender, e já foi resultado de trabalhos de alunos meus, de como esses comércios eles são comércios que envolvem grupos familiares, são famílias trabalhando nesses lugares, né? E que movimentam uma economia não formal, né, de extrema importância para a vida urbana. Pode passar. Então, aí no caso fora, né? E fora tu tem então as paisagens do bosque, elas são intensas dentro pelas relações humanimais que estão se dando lá, ou com os não-humanos vegetais também, mas no entorno há uma grande e complexa rede de sociabilidade que está movida pela comensalidade, pelo ato de comer. Então, de tomar café, de fazer lanche, mas que vocês vão ver adiante, envolve também os não-humanos nas suas agências. Pode passar. Gente, eu vou tentar agilizar. Então, pode passando. Então, toda essa evocação do imaginário amazônico, um certo imaginário amazônico, né?
Porque isso é uma outra coisa, gente. A ideia de imaginário amazônico no singular também me incomoda. Porque eu acho que existem dimensões do imaginário. Então, o imaginário, para mim, é sempre muito plural. Então, quando tu chama o imaginário amazônico, tu meio que reduz uma certa complexidade das coisas. Então, para mim, sempre vai pelas possibilidades do imaginário ou pelos imaginários que estão pululando na Amazônia. Então, essas trilhas urbanas no tempo aí, que você mostrou um pouquinho antes dela. Essa aí, você está contrastando uma com a outra ou elas estão ligadas? Não, elas estão contrastando, no sentido de que o bosque ele se constitui como um espaço de deambulação, de deriva. E tanto a etnografia que a gente faz não é uma etnografia de entrevistar pessoas, é de, sim, quando dá a gente senta e conversa, mas é de escutar, é de deambular, é fazer uma observação flutuante, a observação flotante que a Petonet fala. A gente flui com eles, acompanha. Até porque o cara está no meio da sua experiência de evasão, de lazer, aí tu vai lá, pode falar comigo? Não dá, né? Então, a gente tenta aderir à deambulação das pessoas. Então, isso aí, ó, o pessoal da terceira idade fazendo jogging, né, dentro e fora do bosque. Pode passar. Então, imagens do bosque do Parreiras também. As ruínas, né, como uma construção idílica ligada a um romantismo do 18, 19, né, que é bem coisa e que a Belle Époque replica. Então, e volta só um pouquinho. Só um pouquinho. E, ó, o que eu estava falando da ruína como uma produção híbrida ou mestiça entre a dimensão humana e não humana. Pode passar. Então, a insaciedade do olhar fotográfico, né, o tempo inteiro, pode passar. Então, vê como essas coisas duram no tempo, né? Eram cartões postais no início do 20. Pode passar. Fotos do início do 20. Né? Então, grande produção. Existem o pessoal que produz artesanato da região de Abaetetuba, do interior de Moju, perdão, que vende seus produtos de Miriti, né, e que tem uma saída enorme no interior do bosque. Então, o pessoal faz jogging, faz treinamentos, vai ler, faz yoga. Tem o senhor que vende, que faz poesias e vende seus poemas. Então, há uma intensa produção. Muito lazer, passeio dos barcos, fotografias. Tá? Pode passar. Então, fotos antigas que eu captei da internet de pessoas no bosque. Então, pode passar só um pouquinho. Então, são... Voltar, perdão. Volta. Mais uma. Ó, a gente conseguiu perceber que há uma presença intergeracional muito grande. Então, são a mãe que levava a filha, que hoje leva a filha. Então, essas histórias, elas são recorrentes. Então, o Bosque Rodrigues Alves tem uma memória. Ele faz parte da dimensão fantástica da memória, no sentido de que há uma série de afecções, afetos, sensibilidades que ligam as pessoas, em termos geracionais, àquele lugar. Pode passar. Então, pais, né? Encontros de cosplay, né? Muito comum lá. Pode passar. Então, os resíduos dos animais. Então, agora tem um aluno meu que está defendendo o TCC dele sobre a relação entre, e que a gente tem publicado muita coisa, a relação entre os tratadores e os animais, com a dimensão sensível dessa relação e as formas do que ele chama de intimismo, que é muito mais que intimidade, que, na verdade, o intimismo tem a ver com a produção de um sentido entre humanos e não humanos. A intimidade seria uma coisa muito mais entre nós, humanos. E, digamos assim, que o intimismo tem muito mais a ver com essa percepção negociada entre humanos e não humanos numa situação de confinamento e de cativeiro. Ou seja, não se entra num cativeiro para tratar o animal de qualquer jeito.
Tá? É preciso, primeiro, ter uma relação sensível de negociação que vai minimamente pelo olhar, para negociar a presença na localidade do espaço, ou na espacialidade do lugar, né? Que é o recinto. Pode ir passando. Então, são recintos antigos, né? Que o IBAMA está pressionando para que eles reformulem, mas como é um lugar tombado pelo IFAM, não pode mexer de qualquer jeito. Então, as pessoas que trabalham no bosque ficam entre, sei lá, duas espadas, né? Então, é o IFAM de um lado e o IBAMA do outro. Então, a nutrição dos animais. Então, aqui é uma tentativa de uma narrativa, né? O seu Salomão, que chega, abre, né, e introduz o alimento para os macacos. Alimentação no aquário, que está agora parado, a nutrição no setor de fauna. Então, o cuidado com animais, porque o bosque tu tem a fauna de vida em cativeiro e fauna de vida livre, né? Então, existem muitas preguiças de vida livre lá, e que às vezes elas caem, ou então é muito comum ter xirimbabo, né? As pessoas terem os bichos em casa, ou então o cara vai para o interior, acha bonitinho o bicho e aí traz o bicho, depois não sabe o que fazer com o animal, e aí literalmente desova lá. E aí isso cria não só um problema para o pobre do animal, mas um problema enorme para os técnicos. Porque uma preguiça como essa, ela facilmente, como ela precisa do leite materno, ela tem que estar se alimentando o tempo inteiro. Então, eles têm que levar o bichinho para casa, cuidar que nem criancinha, que tem que mamar à noite, porque ela precisa mamar. E aí, só que, longe da mãe, ela desenvolve problemas respiratórios muito rápido. E aí morrem, né? Essas aí morreram, inclusive. Pode passar. Ó, com leite na boca. Então, a gente trabalha um pouco com as ações sociotécnicas também dentro do bosque, no sentido de redes entre digamos assim, profissionais e campos de saberes que produzem ações, agências, né, que visam o bem-estar animal. Então, a biometria dos quelônios é um exemplo. Então, a veterinária, então, passa desde a captura, pode ir passando, o esvaziamento dos tanques, a captura, pode passar, a captura dos animais, né, a colocação delas em caixas, né, a retirada das medidas do animal, né, para entender como está a saúde desses bichos, e a sexagem, tiram todas as medidas, pesam. Então, são ações sociotécnicas muito claras. A coleta de sangue para ver se tem algum tipo de doença e também para constituir um banco de sangue na UFRA, por exemplo, né? E aí dão ok depois que fazem tudo. Tem o manejo da flora, né? Bom, os micos de cheiro, eles são um caso bem interessante. Os micos de cheiro, eles têm uma agência que envolve uma enorme negociação com os humanos. Seja os humanos dentro do bosque ou fora do bosque. Dentro do bosque, os tratadores, por exemplo, eles têm que preparar a alimentação para os animais cativos, mas sempre considerando o butim que os bandos de micos de cheiro fazem. Então, eles sempre vão roubar comida. Então, eles têm vida semilivre, né, porque estão confinados no bosque, mas eles estão o tempo inteiro roubando comida, comendo o que tem no bosque, mas roubando a comida dos animais de cativeiro. Então, sempre, para que não falte para os animais e para que não falte para eles também, sempre é colocado comida a mais, porque se considera o butim. Pode passar. Então, eles negociam a sua presença com as pessoas. Ou seja, de certa forma, vê bem,
pensar as relações dos humanos com não humanos, hoje em dia, principalmente quando se considera mamíferos e aves, é considerar a senciência deles, ou seja, um grau de sensibilidade que eles têm e que é capaz de não só produzir uma autopercepção, ou uma percepção de si, né, mas do outro, e daí negociar com o outro a sua presença. Então, esses micos negociam a presença deles o tempo inteiro como forma de barganhar comida, né? Então, aprenderam inteligentemente que é possível extrair da relação com os humanos, dentro do que ele chama de uma paisagem coexistencial interespecífica, formas, isso é forma social muito claras de negociar com os humanos. E isso, gente, de alguma forma, é lidar simbolicamente com o mundo. E eu não estou dizendo que eles estão simbolizando o mundo no sentido de dar um sentido para o mundo como nós damos, não é isso. Mas na relação humano-animal de produzir também expressões simbólicas conosco. Tá? Pode passar. Então, eles descem das árvores, ou seja, roubam a comida mesmo, e eles negociam com os humanos em função da insaciabilidade do olhar fotográfico das pessoas. As pessoas querem tirar foto o tempo inteiro. E aí fica aquela negociação. Então, dá comida, eu chego perto, então eles ficam ali negociando. Pode passar. Tá? Então, é uma intensa relação das pessoas com os animais. Então, o cara até... Volta só um pouquinho. Os churros ali, né? Os churros, olha, subliminarmente ele botou uma imagem de macaco ali, ou seja, o bando de macacos estava em volta desse... Depois ele tirou, porque os caras chamaram a atenção dele. E estavam viciados em churros, então viciados em açúcar, né? Porque, claro, o cara estava vendendo horrores, porque todo mundo queria comprar churros para dar para os macacos, um pedaço para tirar foto. Então, isso estava gerando um problema. Ó, os tambaquis comendo chips, ó. As pessoas dão, né? Então é uma forma que não é adequada, porque está cheio de coisa para não dar comida para os bichos, mas não é adequada, mas que as pessoas encontram desde longa data. Isso é uma foto provavelmente da primeira metade, o final da primeira metade, o início da segunda metade do século XX. Tá? Então eles estão sempre comendo, né, alguma coisa. Então a fauna livre, que é importante para a manutenção da biodiversidade urbana, né? Ó, as preguiças que caem, as pessoas vão lá e recolhem. Tá? É um lugar importante para a reprodução da fauna. Então, aí, ó, de manhã, esses bandos de micos eles vão para o setor de alimentação e já ficam esperando para receber o alimento. Se não receber, eles entram e roubam. Tá? Bom, este canto aqui é onde fica a banquinha, a banca do Cláudio. O Cláudio é um vendedor de queijo quente, de tapioca, de café, e todo dia de manhã pode passar. Os micos, né? Aqui não é na situação do Cláudio, é um outro senhor. Eles vêm até o gradil e se deslocam pelo gradil e vão até aquele canto que eu mostrei para vocês e descem e ficam... aqui tem um mico. Ó. Eles descem e ou roubam o alimento das pessoas. Né? Um dia que eu estava lá conversando, um desceu tão perto, né? Eu super urbano, fiquei assim, extasiado comigo assim, em cima da mesa, e eu bobeei e levou a minha tapioca e foi comer longe. Né? Então, ou seja, eles estão o tempo inteiro negociando com os humanos alimentação, ou então roubando. Pode ir passando. Agora eu já estou... o setor de alimentação. Os animais que são trazidos, né, para o bosque, que o pessoal não sabe o que fazer. Gatos que são... Bom, a gente trabalha também agora, no meu último projeto de Bolsa de Produtividade, a relação das pessoas com a avifauna urbana. Então, aí é com o ver-o-peso, os urubus e as garças do ver-o-peso. Mas também com as garças da Batista Campos e os periquitos lá no CAN. Então, vê que é de uma longa data. Isso é dos anos 60, aquela imagem, aquele quadro. Então, os urubus e as garças estão...
interagem numa relação de comensalismo com os trabalhadores da feira do peixe, da Pedra do Peixe, há muitos anos. Então, essa feira atrai esses animais, e esses animais operam, a agência deles é como uma espécie de, aspas, lixeiros do mundo urbano, né? Porque eles fazem um trabalho de saneamento de extrema importância. Então, eles não são um signo de sujeira, pelo contrário, eles são um signo de higienização do espaço urbano. Então, os urubus, ó, vê uma imagem do Rigini do 18, perdão, do 19. Eles estão ali, ó, o Ver-o-Peso é logo ali, logo adiante. Aqui é a igreja Largo das Mercês. Ou seja, há muito tempo esses bichos estão ali, interagindo com os humanos. Sempre os urubus. Então, há uma leitura desses urubus o tempo inteiro sobre o campo da arte, o lugar que esses urubus ocupam no imaginário presente na cidade de Belém, mas também no sentido da crítica de um certo descaso em relação à cidade que os urubus também podem indicar. Pode passar. Então, um filme de animação, O Menino Urubu, que fala exatamente da presença do lixão do Aurá em Ananindeua, que é o lixo de Belém, né? De Ananindeua também, mas é o lixo de Belém. Então, a ausência de cuidado e de higiene, né? As marcas, a paisagem marca lá, né? As marcas desses urubus desde longa data. Então, os periquitos do CAN também é o que a gente tem trabalhado, né? Então, milhares de urubus, de periquitos que pousavam nessas árvores, nessas samaúmas, e que foram, em função dos fogos do Círio de Nazaré e da má educação da população mesmo, porque o que acontece, esses periquitos às vezes evacuavam grandes bandos em cima dos carros, e aí os caras começaram a jogar bombas, sirenes e tudo mais, e esses animais, eles abandonaram o CAN e agora estão na praça da rodoviária, simplesmente se mudaram. Então, aos milhares, agora eles pernoitam na praça da rodoviária, e isso demonstra uma certa agência deles na reconfiguração das paisagens urbanas. Pode passar. Aí eles também são animais de estimação. As garças na Batista Campos. Pode passar. Que tem toda uma relação das pessoas também de alimentar, de cuidar e de se regozijar com a presença desses ninhais, esses pontinhos brancos lá em cima, são todos garças. Ali as excretas delas no chão, né? Olha lá, várias garças. Então, elas configuram a presença, os ninhegos que caem, né, e morrem. Tem todo um desdobramento aí que eu não tenho tempo para falar, mas que estão presentes na vida urbana, no sentido de alimentar os peixes e, consequentemente, alimentar as aves. Desculpa se eu me demorei muito e se eu fui muito heterogêneo na minha discussão sobre paisagem, mas é que, na verdade, a minha perspectiva de paisagem abarca uma série de questões e que eu tenho tentado dar conta com alguns orientandos, mas muito é um trabalho meio solitário. Isso é meio... Eu queria ter mais gente para trabalhar comigo, eu poderia fazer muito mais. Tá? Então, muito obrigado. Aí, se vocês quiserem fazer alguma questão, um comentário, estou aí. Bravo.